Lição 5. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Pensa em algo que te perturba, que pode estar te transtornando nesse momento. Não precisa ser nada grande. Pode ser uma irritação, pode ser um relacionamento difícil, uma tensão com alguém, uma preocupação. Algo que possa ter te acordado de madrugada ou que fica voltando na sua mente sem você chamar. Veja se isso pode ser sentido no seu corpo. Não é o que você pensa sobre o que aconteceu. É no corpo, talvez no peito, no estômago, na mandíbula, nos ombros. E talvez seja só uma inquietação difusa sem um lugar exato. Veja se você pode permanecer aí por um momento. A ideia de hoje é: você nunca está transtornado pela razão que imagina. Você nem precisa concordar com isso. A primeira reação pode ser: não, eu sei pelo que eu estou incomodado, inquieto, transtornado, é porque ele fez aquilo. A situação é essa, isso que aconteceu, e é por isso que eu estou perturbado. A causa parece óbvia. Mas perceba uma coisa: a mesma situação que hoje te tira o sono, daqui 6 meses, pode não significar nada. A mesma pessoa que hoje te irrita, amanhã pode te comover. A mesma notícia que hoje te angustia, na semana que vem não te afeta mais. Se a causa fosse realmente aquilo que você pensa, se fosse a situação em si, o efeito seria constante, porque muitas dessas coisas continuam acontecendo. Mas o efeito não é constante. Então, o que mudou? Não foi a situação. A situação é a mesma. O que muda é algo dentro. Algo que você nem sempre consegue nomear. Veja agora, quando você pensa nisso, o que acontece? Veja se algo é sentido no seu corpo, se tem algo apertado, algo se defendendo aí dentro. Talvez seja uma resistência em considerar que a causa do que te faz sofrer não é o que parece. Isso é importante porque esse aperto, essa sensação no corpo, ela é mais honesta do que qualquer argumento. A lição de hoje não diz que você não esteja perturbado, né? Que a sua perturbação é uma ilusão. Você está, isso é real. Ela diz que a razão para que isso esteja acontecendo não é a que você pensa. Há uma diferença enorme nisso. Quando alguém te machuca, a história é imediata. É assim, ele fez isso, por isso estou assim. Parece tão claro, tão lógico, tão fechado. Mas pensa no momento em que alguém fez algo parecido e não te afetou. Ou no momento em que a mesma coisa te destruiu e no momento seguinte você era indiferente. O que é que faz a diferença? Não é o que aconteceu. É algo que estava ali, antes do evento. Algo que o evento tocou. É como uma ferida que você nem sabia que tinha. Alguém encosta e dói. E você culpa o toque, mas a dor já estava lá. Isso não é uma teoria. É só você prestar atenção no seu corpo agora. Quando você pensa na situação que te perturba, o corpo ele já sabe algo que a mente ainda está tentando explicar. O corpo aperta antes do pensamento terminar de formular a história. A tensão vem antes da justificativa. A justificativa é a mente tentando correr atrás do que o corpo já sente.
E quando você para de justificar, a tensão muda de qualidade. Então, quando você diz, estou perturbado por causa disso, o por causa disso é a mente tentando dar um endereço ao que já estava acontecendo. E esse endereço nunca é exato. O que aconteceu teve impacto, isso é fato, mas a perturbação é mais antiga que a situação. A situação é o gatilho, não a causa. Isso é desconfortável, porque enquanto a causa está lá fora, em alguém ou algo que aconteceu, existe um lugar para colocar a causa da dor. Existe alguém para responsabilizar. Existe uma história que explica tudo. Quando a causa não é o que pensamos, fica vazio, sem resposta pronta. Talvez você sinta isso agora. Um desconforto que não tem a ver com concordar ou discordar, algo mais sutil, uma espécie de vertigem leve. O chão do eu sei porque estou assim, balançando um pouco. Se sentir isso, fique aí, não é um problema. É o começo de algo. A lição de hoje também diz algo que pode passar despercebido. Não existem perturbações pequenas. Todas perturbam igualmente a paz. Isso vai contra tudo que aprendemos. A gente aprende a hierarquizar. Isso é sério, aquilo é bobagem. É claro que perder alguém é pior do que perder alguma coisa, uma chave. E no mundo das formas, sim, são diferentes. Mas no nível do que acontece dentro de você. A irritação com o trânsito e a angústia com o diagnóstico são formas diferentes, mas ambas perturbam. Ambas tiram a paz. E nenhuma delas é pela razão que você pensa. A mente, ela fica o tempo todo tentando categorizar. Isso merece atenção, aquilo não. Isso é importante, aquilo não. Mas a perturbação, ela não segue essas categorias. E quando você permite que tudo seja igualmente olhado, sem hierarquia, algo surpreendente pode acontecer. A rigidez de decidir o que importa e o que não importa relaxa. Não porque você decidiu relaxar, mas porque você parou de segurar. Hoje, quando perceber que algo está perturbado, com qualquer coisa, grande ou pequena, experimente primeiro perceber no seu corpo onde que isso está presente, como que isso está sendo sentido. Não é o que você pensa sobre a perturbação, mas veja se é possível ficar com essa experiência da perturbação em si, de como ela se mostra no corpo. Depois experimenta dizer para si mesmo, eu não estou perturbado pela razão que imagino. Se for com alguém, você pode dizer, eu não estou irritado, né, com essa pessoa pela razão que eu imagino. Se for medo, eu não tenho medo dessa situação pela razão que penso. Se for uma ansiedade difusa, sem um objeto, eu não estou ansioso pela razão que imagino. Você não precisa saber a razão verdadeira. Esse é o ponto. Não estamos substituindo uma explicação por outra. Estamos apenas soltando a necessidade de justificar, de explicar. E vendo o que acontece quando o corpo não precisa mais sustentar a história. Talvez nada mude e talvez algo se solte um pouco. Talvez a perturbação continue, mas sem tanta urgência. Qualquer uma dessas respostas está certa. O que importa não é o resultado, é conseguir olhar de um jeito diferente.